Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Natal é sempre um tempo de encanto e de admiração. Nós nunca nos cansamos de contemplar este mistério tão bonito e tão encantador do Filho de Deus, que por amor a nós se esvaziou tanto, a ponto de assumir a nossa fraqueza e a nossa carne. Todos os personagens que compõem o tempo do Natal, desde a Virgem Maria, São José, os pastores, depois os magos. No Evangelho de hoje nós temos a profetisa Ana, o velho Simeão. São pessoas que, sem excluir nenhuma delas, se admiraram e se encantaram por este mistério. Pessoas tomadas por um certo estupor, por ver esta manifestação tão gloriosa e tão bela do Filho de Deus. A mulher do Evangelho de hoje, Ana, ela chega no templo de Jerusalém, no exato momento em que o menino Jesus é apresentado por Maria e José, ocasião em que ele também é tomado por Simeão, e Simeão profetiza a vida de Cristo e a dor de Maria. É nesse momento que esta mulher chega no templo e também é capaz de ver além daquela simples criança. Vejam, aquele era um gesto muito comum no templo de Jerusalém. Dezenas de crianças eram apresentadas todos os dias. Mas a fé daquela mulher e a sua comunhão com Deus lhe permite ver além daquela simples criança e reconhece em Jesus o Filho de Deus. É justamente essa capacidade de se admirar com Deus que se manifesta no escondido. Ana foi capaz de reconhecer Jesus no ordinário da vida daquele templo e de tudo que ela fazia ali. Essa capacidade de reconhecer a Deus naquilo que é discreto e escondido, porque o coração dela estava, como nós ouvimos, continuamente ligado a Deus. Ana nos dá uma lição muito importante nesse tempo do Natal. As pessoas que são muito distraídas não serão capazes de ver o extraordinário de Deus. Deus se manifesta no escondido, no simples, naquilo que às vezes passa imperceptível a nós. E se nós não estamos com o coração ligado a Ele,
e nos distraímos demais, nós corremos o risco de perder a capacidade de se admirar. E meus irmãos, uma pessoa que vive nesse mundo sem admiração, ela vive quase que morta e sem vida. Uma pessoa que vive neste mundo e perdeu a capacidade de se encantar e de se admirar com a vida, com as coisas, com a natureza, com a beleza de Deus, com a sua manifestação no ordinário, esta pessoa já perdeu o sentido da sua existência. E vejam, se o nosso coração não está ligado a Deus, e se nós estamos distraídos demais, e por sinal, a nossa geração é uma geração extremamente distraída. Tem coisas nesta geração que o tempo todo nos roubam daquilo que é essencial. Então, se nós nos distraímos demais, nós seremos incapazes de nos admirar com os feitos de Deus na nossa vida e na nossa história. Outro dia eu ouvi de uma pessoa me dizendo que nenhum dia é igual ao outro, porque Deus é criativo. Ele é capaz de criar dias diferentes e inéditos. Nós caímos na rotina e nos esmagamos por ela, porque nós não nos admiramos mais com a presença de Deus que rege os nossos dias. Até nos imprevistos. Aquilo que nós não prevemos e que nos chateamos, nos irritamos, achamos que perdemos o controle, mas verdade ou não é? Que até nos imprevistos Deus está escondido. Quando Ele muda a nossa rota e nós achamos que tudo está perdido, no final nós vamos encontrá-lo lá, fazendo muito melhor do que nós imaginamos. Somos nós que perdemos essa sensibilidade espiritual e a capacidade de ver Deus em tudo que nos acontece. São José Maria Escrivá ensinava aos seus filhos isso. Existe algo de belo, de extraordinário, escondido em tudo que nós vivemos. O problema é que nós endurecemos o coração e nos distraímos demais. Onde Deus passa, tudo fica diferente. Nós estamos a 2 dias de terminarmos o ano de 2024. E se nós olharmos para trás, em tudo que nós vivemos, de bom, e também aquilo que não foi tão bom, Deus estava lá. É por isso que nós estamos chegando no final deste ano, porque a mão do Senhor nos sustentou. No que nós não prevemos, naquilo que foi difícil, naquilo que foi muito sacrificado, doloroso. No fundo, nós temos que reconhecer que Deus estava escondido, mas Ele estava ali, em tudo que nos aconteceu. O Natal nos convida, portanto, a admirarmos a presença de Deus, que está naquilo que é discreto, e que está no ordinário. Nunca nos acostumarmos com os milagres de Deus. Vejam, aqui neste altar, daqui a pouco, acontecerá o mais belo milagre de Jesus, a transubstanciação. O pão e o vinho se transformam no seu corpo e no seu sangue. A doutrina da igreja ensina que nenhum milagre de Jesus é maior do que este que nós vamos ver aqui, neste altar. E quantos católicos já perderam a admiração pela Eucaristia? Quantos católicos vêm à missa e comungam com frieza, sem fé, sem amor e sem admiração?
Eu tenho para mim que essa é a pior tragédia na vida de um católico. Não se admirar mais com a Eucaristia. Um católico que vive isso corre o risco de perder a sua fé. Hoje a gente pode fazer diferente. Estamos aqui nesta Eucaristia, ouvindo este Evangelho que fala de admiração, de encanto, e voltarmos a nos admirar por este mistério. E comungarmos hoje com mais fervor do que ontem, e com menos fervor do que amanhã, porque amanhã vamos comungar com um fervor ainda maior. Voltarmos a nos admirar com Deus e com seus milagres. Esse deve ser o legado do Natal na nossa vida e na nossa história.